problema mais comum é a comunicação. E isso leva a tudo. Uma comunicação leva a tudo. O que é a comunicação? O de falar para o teu funcionário o que você quer, como que você quer, como que você quer que funcionem as coisas não funcionam, porque eles não falam. Eu começo entendendo como que funciona. Eu preciso criar um rapport com o meu cliente, entendeu? Ele traz eu para dentro da empresa dele, mas ele fala assim, quem que é essa menina? Muitas vezes eu sou muito mais nova que eles, né? Quem que é essa menina aqui para me falar? Então eu crio esse rapport para entender o que está acontecendo e entro na linguagem dele. Quando eu entro na linguagem dele, eu vou entender que ele quer muito mais do que um treinamento comportamental. Que a questão dele ele quer crescer, mas ele não sabe por onde começar. E aí, por isso que eu sento com cada colaborador para conversar com eles, tá? Eu vou entender qual que é a visão do colaborador sobre o patrão, sobre o dono, tá? Sobre o filho. Aí o colaborador, muitas vezes, ele se fecha, mas ele acaba falando entre linhas, né? Porque como a gente trabalha com um treinamento comportamental, você acaba entendendo o que o colaborador quer dizer. E tem uma parábola da Bíblia que fala assim, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que de Paulo. E exatamente isso. Então, e aí por onde que eu começo? Eu começo pelo quadro decisório da empresa. Eu começo pelos proprietários. E aí depois eu vou para frente da empresa, né? Que geralmente é a área comercial, e começo a trabalhar com a área comercial. Com a área comercial eu vou entender quais são os gaps que está acontecendo nessa área comercial. Muitas vezes são funcionários de anos que está na empresa e acham que só eles que fazem a empresa funcionar. Por exemplo, como se o patrão trocasse de carro e falava assim, mas eu sei, desde quando ele tinha aquele Gol 1000 e agora ele tem essa Land Rover, enfim. Se eu não tivesse aqui, essa empresa não funcionaria. Quantas vezes eu já escutei isso de funcionário, né? E na verdade não é isso. Na verdade, o funcionário, ele dói nele inconscientemente, intrinsecamente, dele não ter a mesma condição. Então gera uma briga aí, né? Uma disputa. E na verdade é uma equipe, né? E o funcionário tem que suar a camisa, não só vestir, mas suar a camisa dessa empresa para fazer o negócio acontecer. E aí a gente entende que tem várias coisas acontecendo, por quê? Porque o dono não se posiciona. Não há o posicionamento do dono. A empresa é o reflexo do dono. É o reflexo do dono. Então, quando não há uma comunicação, não há o que o dono não fala o que ele quer, não o que ele espera, a forma de bater a meta, o que ele quer alcançar, não há nenhum planejamento. Não existe um planejamento. Não existe planejamento mensal, quem dirá anual. E quando eu entro, eu explico isso para eles. Que a gente precisa ter um planejamento para a gente alcançar o que quer. Se a gente não sabe onde quer chegar, não tem como alcançar alguma coisa. E isso precisa ser passado para todos e treinados. Então, quando eu vou trabalhar numa empresa, os funcionários a princípio me amam. Eles me amam. Dali começa a gestão de mudança e eu entro no boicote dos funcionários. Aí eu passo um período de boicote dos funcionários, porque eles acham que eu tô lá para tirar o local deles. E na verdade não, eu tô lá para treinar eles. E aí, depois eles voltam a gostar de mim, porque eu trago muito eles para próximo, eu trago muito eles, eu falo dos meus defeitos, eu falo do que acontece comigo, eu falo do que aconteceu comigo no passado e por que eu resolvi trabalhar com isso. Então, muitas vezes eu trago as pessoas para o meu escritório para ter uma mentoria ali particular com aquela pessoa, mesmo que seja aquele funcionário antigo. Eu trago ele porque eu preciso que aquele funcionário entenda que ele é importante sim para a empresa, mas ele é mais importante ele entender como ele funciona, quais são as suas qualidades, quais são as suas habilidades, para ele começar a crescer ainda mais na empresa, a gerar mais valor. Uma coisa também que eu faço na empresa, eu dou um treinamento na empresa, treinamento de vendas. E como é que funciona esse treinamento de vendas? Para você saber que você
para vender, para alcançar a sua meta, você precisa entender primeiro os seus valores. Quais são os seus valores? O porquê que você tem que bater meta? Quem paga o seu salário? Quem é o importante para você? E muitas vezes eles não têm a noção, que quem paga o salário é o cliente. E nessa nova gestão que nós estamos, de pandemia, de nova mudança de comportamento do consumidor, nós temos que focar muito em como o meu consumidor mudou e como que eu vou tratar ele. Um dos treinamentos que eu fiz de marketing humanizado, dos treinamentos que eu fiz com a Dior, que ela é mentorada do Tony Robbins, e nós aprendemos isso, que o consumidor hoje, ele quer uma atenção especial. O que é essa atenção especial? Eu tenho que entender o meu cliente, eu tenho que saber o que o meu cliente vai falar. Eu tenho que saber o que o meu cliente precisa no momento. Então, é isso que eu treino com a equipe de vendas. É chegar num ajuste fino é uma simbiose tão perfeita, né? Lógico que não existe perfeição, mas é uma simbiose que você vai ligar para o teu cliente e já vai saber o que o teu cliente vai falar. O que teu cliente vai querer falar com você. Então, não mais por vendas por WhatsApp. As pessoas não querem isso. As pessoas estão tão carentes que elas querem um contato mesmo humano. E cada dia mais você vê essas pessoas em depressão, essas pessoas com síndrome do pânico, essas pessoas com várias somatizações no corpo. Por quê? Porque elas não falam. Porque elas não têm com quem falar. Porque elas se fecham no mundo delas e criam fantasias na cabeça delas que às vezes não são reais. E aí as coisas não começam a funcionar. Então, a princípio, eu trabalho valor para esse funcionário. E quando ele entende que o cliente que está pagando o salário dele, e por que o salário dele é importante? O que ele quer comprar? Qual é o objetivo que ele vai ter? Se ele não tem um objetivo com esse salário, com esse dinheiro, ele vai gastar esse dinheiro, ele vai não ter uma função com esse dinheiro, ele vai sempre viver frustrado. Ele não vai saber o que ele quer. Ele vai se endividar. Ele vai gerar várias dívidas, várias insatisfações que ele vai trazer para dentro da organização. Então, é um trabalho minucioso mesmo, porque eu olho para esse funcionário, eu mostro para ele, olha, o importante, o que você quer com esse salário? O que você vai construir? E a gente constrói isso junto. A gente faz isso. Nós fazemos um quadro dos sonhos, eu falo para ele, é isso que você quer atingir? Então, nós vamos trabalhar em cima disso. Então, você tem metas para bater em cima disso. E assim com a empresa. Então, eu começo trabalhando com o quadro decisório e a gente constrói esse elo. É um elo mesmo, porque você começa a fazer parte daquilo. Você começa a fazer parte. E eu vibro tanto quando eu vejo tanto o proprietário alcançando o seu objetivo, batendo as metas quanto o funcionário. Quando ele sai daquele ciclo que ele vivia. Né, de receber meu salário e já no segundo dia útil já não tem mais, porque eu já tive dívidas com cartão de crédito, eu tive várias dívidas. E aí isso é muito importante, isso é muito satisfatório. Isso que me movimenta. Bom, depois disso, depois que eu mostro para eles os valores, onde eles querem chegar, eles começam a entender por que isso é importante para mim. Então, por que talvez eu fico chateado com uma coisa e não entendo por que eu estou chateado? Porque fere um valor meu. E quando fere um valor meu, eu muitas vezes me fecho. E depois eu vou ensinar para eles o perfil comportamental. Eu trabalho com uma ferramenta que é de Harvard, e essa ferramenta, ele mostra todas as habilidades, as capacidades desse cliente, dessa pessoa que a gente faz a análise. E naquilo que a gente pode trabalhar, que a gente pode alavancar, o ponto de melhoria desse cliente. E aí nós trabalhamos em cima disso. Aí nós trabalhamos o perfil comportamental. Ele vai entender dos perfis comportamentais. Como que cada cliente funciona. Como um cliente aquele cliente que fala com as mãos, aquele cliente comunicador, aquele cliente mais analista, aquele cliente mais planejador. Como que a gente vai tratar isso? É tratar com uma diplomacia mesmo. É usar a diplomacia para vender mais, né? Para entender esse cliente. E aí nós vamos gerindo isso para cada um. Depois que eu trabalho isso, com esse treinamento comportamental,
na área de vendas. Em paralelo a isso, eu continuo fazendo esse treinamento com o quadro decisório, porque eles precisam ter liderança, eles precisam ter aquelas conversas difíceis com os funcionários. Eles precisam impor para os seus funcionários o que eles querem. Eles precisam falar o que eles querem para os seus funcionários, onde eles querem alcançar. Por mais que a gente treinou, e às vezes o funcionário não alcança, porque ele precisa de um estímulo. Como que eu vou engajar minha equipe de venda, sempre manter ela engajada? Como que eu vou premiar essa minha equipe de vendas para mantê-la engajada? Como que eu vou premiar a minha equipe de expedição, a minha equipe de produção, para mantê-la engajada, para ela trabalhar, para reduzir as perdas, para reduzir os erros? Então a gente faz todo esse trabalho também comportamental na área de produção. Em como que a gente pode reduzir o erro, reduzir tempo, gestão de tempo, clareza de papéis, suas capacidades, habilidades. Por quê? A gestão de tempo é muito importante, porque se eu não tenho um processo automatizado, eu tenho que ficar andando muito, eu perco muito tempo. E toda vez que eu perco tempo, eu assino um cheque para minha empresa. E toda vez que eu assino um cheque, eu estou pagando e não estou ganhando. Eu digo o proprietário, toda vez que ele assina um cheque, toda vez que ele erra, toda vez que ele deixa de falar alguma coisa, ele está assinando um cheque, porque ele não está sendo assertivo, ele está assinando um cheque bancando aquele custo, e ele está deixando de ganhar.